Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite para falar para um público tão grande. Fiquei espantada de ver tanta gente. Será que todo mundo se interessa pela República de Weimar? Essa é a minha curiosidade. E, bom, para começar, eu devo dizer o seguinte: eu não sou especialista em Walter Benjamin. Não é a minha praia ali, mas não é a minha especialidade. Então, como é que eu vou fazer a ligação entre Walter Benjamin, que afinal o curso é sobre Walter Benjamin, e o meu tema? Então, para começar, eu vou ler um trecho da tese 12 das teses sobre o conceito de história, que diz o seguinte: o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente oprimida. Em Marx, ela se apresenta como a última classe escravizada, a classe vingadora, que em nome de gerações de derrotados leva a termo a obra de libertação. Essa consciência que por pouco tempo se fez valer ainda uma vez nos Spartacus, desde sempre escandalizou a social-democracia. Esta é a minha epígrafe, e uma segunda epígrafe, que é o lema, era o lema dos Spartaquistas, que diz assim: ficar com os explorados, mesmo quando estes erram. Bom, num mini curso sobre Walter Benjamin, já que eu não sou especialista no assunto, e numa mesa sobre a República de Weimar, estado de exceção, a minha contribuição vai se restringir a algo que faz parte da pré-história do tema. E o fio condutor dessa exposição, então, será a tese 12, esse trecho que eu acabei de ler, do Walter Benjamin, quando ele se refere a Spartacus. Spartacus, que interrogação na nossa cabeça. Será que ele estava pensando no escravo romano que combateu o exército romano, que foi encenado pelo Kirk Douglas em 1960, no filme do Kubrick? Brincadeiras à parte, por que será que o Walter Benjamin se refere a Spartacus? O grupo Spartacus, ou a Liga Spartacus, Spartacus Bund, ou Liga Espartaquista, como muitas vezes se fala em português, por que ele se refere ao grupo Spartacus e não se refere ao Partido Comunista da Alemanha, ao KPD? É uma pergunta, vamos ver depois como é que a gente responde. E as teses dele, como são teses sobre o conceito de história, o que eu vou fazer aqui, rapidamente, vou começar expondo brevemente a história da Liga Spartacus e da sua atuação na Revolução Alemã de 1918 e 1919. Mas, antes de começar, só uma pequena observação: a minha leitura não é partidária da defesa retórica do espartaquismo, feita muitas vezes pela esquerda infantil, órfã de ícones revolucionários. E no final da minha exposição, eu vou falar rapidamente do panorama dos estudos sobre a Revolução Alemã, que é uma coisa que me parece interessa aos historiadores. Bom, então a primeira parte da minha exposição, um pequeno histórico da Liga Spartacus. A data-chave inesquecível é o dia 4 de agosto de 1914, quando a oposição, quando a bancada, né, da social-democrata no parlamento alemão, do Reichstag, votou os créditos de guerra, indo contra todas as resoluções anteriores, tanto da Internacional Socialista quanto do programa do próprio Partido Social-Democrata Alemão, que era antibelicista e sempre disse que se oporia à guerra. Eles votaram a favor dos créditos de guerra, ou seja, isso significava aprovar a guerra, evidentemente, e a invasão da Bélgica. Nessa mesma noite, um grupo de internacionalistas que se opunham a essa política e que ficaram profundamente desesperados, sobretudo a grande personagem dessa história, que é a Rosa Luxemburgo, essa gente se reuniu no apartamento dela para começar a montar, então, uma estratégia, um grupo de oposição à guerra. Ou seja, a partir de então, começa uma clara cisão na social-democracia alemã, mas é uma cisão que vem de antes, né? Vem já de antes da guerra. Nesse momento, né, no momento em que a guerra é deflagrada, a cisão entre eles se referia a qual era o caráter da guerra. Para a maioria social-democrata, ou seja, a maioria conservadora social-democrata, a guerra era a Primeira Guerra Mundial, né? Era uma guerra de defesa da Alemanha, e os socialistas tinham o dever de lutar ao lado dos que queriam salvar a pátria ameaçada.
Para a minoria de esquerda, da qual fazia parte a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, que são os dois nomes mais conhecidos, tratava-se de uma guerra imperialista pela partilha de mercados e que devia, então, eles tinham que lutar para que essa guerra acabasse o quanto antes. Bom, só para vocês se situarem, uma coisa muito rápida, tipo uma nota de rodapé, essa cisão da social-democracia alemã era anterior à guerra, como eu disse, e estavam divididos em 3 grupos, né, a social-democracia, porque depois eu vou fazer uma referência a isso, então é só para as coisas ficarem mais claras. Então tinha essa ala esquerda, os futuros espartaquistas, os futuros membros da Liga Espartacus, para a qual o Partido Social-Democrata Alemão é um instrumento de luta para acabar com o capitalismo, e essa ala esquerda era adepta da ideia de república, eles não eram monarquistas, eram republicanos. Havia um centro reformista, que eram os futuros, o que veio formar posteriormente o Partido dos Independentes, dos Social-Democratas Independentes, que aceitavam a monarquia, mas achavam que a monarquia devia fazer reformas. E, por fim, havia a ala majoritária, que é uma ala, digamos, direita dentro da social-democracia, que queria integrar os social-democratas ao regime imperial, queria fazer aliança com o regime imperial. Então, no momento da guerra, eles achavam que tinha que aproveitar esse momento de comoção nacional para justamente fazer aliança com a monarquia, já que todos faziam parte de um só povo, né? Como disse o imperador na época, o imperador disse: não conheço nenhum partido, somente alemães. Bom, com a guerra foi instaurado o estado de sítio e a censura. Isso dificultava muitíssimo as atividades desse grupo radical de esquerda que se opunha à guerra, né? A data simbólica do nascimento da oposição é o dia 2 de dezembro de 1914, quando Karl Liebknecht, então, que fazia parte do grupo, votou sozinho contra a aprovação dos créditos de guerra. Então, a partir daí, dá para a gente pensar, né, pode-se falar numa clara oposição à guerra. E de onde que vem o nome de Espartacus, né? Porque eles eram conhecidos, eles publicam um jornal, só sai um número chamado Die Internationale, Internacional, e não tinha nada de Espartacus até então. Em 1916, em janeiro de 16, eles começam a escrever uma coisa que eles chamam de cartas políticas. E essas cartas políticas são encabeçadas com as seguintes palavras: caros camaradas, nós lhes pedimos, para sua informação pessoal, que tomem conhecimento das comunicações a seguir. Saudações socialistas, Spartacus. Então é a primeira vez que aparece o nome de Spartacus. E depois, a partir de setembro desse mesmo ano, de 16, essas cartas políticas mudam de nome e começam a se chamar cartas de Spartacus. Então, se pode dizer que a partir de 1916, se pode falar no movimento espartaquista, mesmo que nessa época os partidários da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht fossem designados como Grupo Internacional, como eu disse, ou Grupo Liebknecht, porque ele era o cara mais conhecido, era o mais famoso. A Rosa, na época, inclusive, estava presa, né? E depois esse grupo ficou conhecido como Grupo Spartacus, mas o nome Liga Spartacus só é adotado em novembro, no dia 11 de novembro de 1918. Né? Aí passa a se chamar, em alemão, Spartacus Bund, Liga Spartacus. Né? E claro que era em homenagem ao escravo romano que liderou uma revolta e que era o símbolo no ano 73 a 71 a.C. e que era o símbolo dos oprimidos de todos os tempos. Para quem viu o filme, vocês sabem, então, a revolta foi bem sucedida no início, eles tiveram várias vitórias, mas depois no final foram derrotados de uma maneira terrível, né? O Spartacus foi morto e todo mundo foi assassinado, as mulheres, as crianças e os velhos. Eu acho que caberia aqui usar uma frase latina da qual os alemães gostam, que é assim: Nomen est Omen, que quer dizer o nome é um presságio. Adotar o nome de Liga Spartacus, né, talvez não fosse uma boa opção, mas enfim, não quero adiantar as coisas. Né? Em 7 de janeiro de 1917, a oposição em bloco faz uma reunião nacional, uma conferência nacional a favor da paz, ou seja, um grande grupo de oposição, e eles são expulsos do partido, do Partido Social Democrata Alemão, e a Liga, o grupo Spartacus, como se chamava a Liga, ainda faz parte desse grande grupo de oposição que é o Partido Social Democrata Independente.
né? A Liga Spartacus, junto com outro grupo chamado Radicais de Bremen, eles só formam um partido independente, que é o Partido Comunista Alemão, no final de 1918. Então, isso muito rapidamente. Agora, o que eu gostaria de expor para vocês é qual foi a atuação desse grupo Spartacus, dos spartaquistas, na Revolução Alemã. Bom, é impossível retomar aqui a crônica da Revolução, isso é uma pena, não é? Porque essa crônica fala por si mesma a respeito da atuação dos grupos envolvidos, tanto os de direita quanto os de esquerda. Me parece que o símbolo mais perfeito da cisão das forças de esquerda é dado no dia 9 de novembro de 1918, isso quando o imperador já tinha sido forçado a abdicar pela Revolução à solta nas ruas de Berlim. O símbolo mais perfeito, como eu disse, é dado por dois de seus atores mais importantes. Um deles se chama Philipp Scheidemann e o outro Karl Liebknecht. O primeiro, o Scheidemann, era deputado social-democrata moderado, ele participou do último governo imperial e ele proclama a República do balcão do parlamento, do balcão do Reichstag. E o segundo, Karl Liebknecht, espartaquista, proclama 2 horas mais tarde a República Socialista do balcão do Palácio Imperial, que tinha sido abandonado, evidentemente, pela família real. O rei tinha fugido para a Holanda. Então, nesta imagem, que remete à tese 12 do Walter Benjamin, que eu mencionei no começo, quando ele opõe espartaquistas e social-democratas, está condensada toda a tragédia da Revolução Alemã. Resumindo drasticamente, talvez a gente possa fazer uma analogia da Revolução Alemã com uma peça de teatro. A Revolução Alemã seria, então, uma peça em 2 atos, com um prólogo e um epílogo, um triste epílogo. O prólogo, o atraso da sociedade alemã, condenou a ser o país das restaurações sem revolução. Sempre que se anunciou alguma possibilidade de ruptura da ultraconservadora ordem reinante, venceu o Partido da Ordem. O primeiro ato dessa peça, né, engloba a fase moderada da Revolução, que é novembro-dezembro de 1918, em que um amplo movimento popular cansado da guerra e que se traduziu na formação espontânea de conselhos de operários e soldados, esse amplo movimento espontâneo cansado da guerra luta por objetivos imediatos, como, por exemplo, a obviedade, a quebra da monarquia, a democratização política, etc. A iniciativa nesse período fica na mão dos majoritários, desses social-democratas majoritários, que se sentem orgulhosos de serem chamados a colaborar com as antigas elites, que anteriormente eram tão temidas e que agora precisam deles para controlar o descontentamento das massas. Os social-democratas majoritários são vistos como a última saída para evitar a explosão do país, para impedir que se repita na Alemanha o que aconteceu na Rússia, ou seja, a tomada do poder por um grupo como os bolcheviques. Aqui, a figura principal figura dos majoritários é o Friedrich Ebert, que é o presidente do Partido Social Democrata Alemão e é o novo chanceler. Homem moderado, prático, inimigo da Revolução, age sempre no sentido de evitar que a situação saia do controle, e ele teria dito, isso é reportado nas memórias do príncipe Max de Baden, ele teria dito, o socialista Ebert: se o Kaiser não abdicar, a revolução social é inevitável. Eu não quero essa revolução, odeio-a como odeio o pecado. Os majoritários, com Ebert à cabeça, procuram liderar o movimento de massas para contê-lo dentro das vias legais e levá-lo das ruas para as urnas eleitorais. No caso, as urnas eleitorais aqui eram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e, aliás, o Ebert foi eleito o primeiro presidente da República Alemã. Bom, um traço importante desse primeiro momento da Revolução, que eu estou chamando de primeiro ato, e que a gente tem que apontar porque ele explica muito do que aconteceu, é o desejo de unidade dos trabalhadores. Os trabalhadores alemães, tanto que eles elegeram no dia 10 de novembro, ou seja, um dia depois da queda da monarquia, eles elegem um governo que é um conselho. O nome do governo é o Conselho dos Comissários do Povo, formado por 3 majoritários, ou seja, 3 super moderados e 3 independentes que eram menos moderados, contra o desejo dos majoritários que não queriam saber dos independentes
no Conselho dos Comissários do Povo, mas tiveram que aceitar. Ou seja, os operários alemães não querem ouvir falar de cisão no movimento operário. Não posso retomar aqui todas as peripécias dessa época, mas o que cabe assinalar é que a luta pelo poder é decidida pelo polo mais conservador, os majoritários, que fixam a eleição da Assembleia Constituinte para o dia 19 de janeiro. Além disso, que é muito mais grave, Friedrich Ebert faz um pacto com o alto comando do Exército, na pessoa do general Groener, visando afastar o perigo do bolchevismo e do sistema conselhista. Para ambos, para o Groener e para o Ebert, a revolução era equivalente a bolchevismo e anarquia. Mas como o exército, que estava se desmobilizando, não era confiável para reprimir os movimentos revolucionários, isso aconteceu, por exemplo, no Natal de 18, num episódio crucial, que era uma revolta da Divisão Popular de Marinha, que foi vitoriosa, o exército não conseguiu reprimir. Então, eles perceberam, o exército não bastava. Então, o que é que eles fizeram? Criam milícias de voluntários, os famosos Freikorps, os corpos francos, formados por oficiais conservadores e monarquistas, inimigos não só da Revolução, mas também da República. Bom, esse pacto com o alto comando do Exército era, evidentemente, um grande equívoco da parte de Ebert, que acabou por recair mais tarde sobre os próprios socialistas moderados. E por que era um equívoco? Porque os conselhos que ele temia como introdutores da anarquia eram dominados por uma maioria de social-democratas moderados, majoritários, e de sindicalistas que também eram moderados. Os conselhos de operários e soldados se viam como colaboradores do governo, não como adversários, e tinham como objetivo genérico o socialismo e destruir o Estado autoritário. Em resumo, os conselhos se viam a si mesmos como órgãos transitórios que dariam lugar à república parlamentar. Os espartaquistas, que junto com a ala esquerda dos independentes, os famosos delegados revolucionários, eram os únicos, então os espartaquistas e mais a esquerda do Partido Independente eram os únicos a favor de uma república conselhista. Mas eles eram muito fracos para implementar esse programa. Ou seja, em resumo, não havia perigo de que na Alemanha se repetisse o que ocorrera na Rússia. Porém, forçoso é reconhecer que naquele momento de grande turbulência, em que o lema dos espartaquistas era ação e mais ação nas ruas, essa fraqueza da extrema esquerda era tudo menos evidente. Então esse é o primeiro momento, o primeiro ato da Revolução. O segundo ato começa em janeiro de 1919, que aí é que começa então a fase radical da Revolução, considerada por muitos historiadores como a verdadeira Revolução Alemã. E esse segundo ato é fruto da desilusão com a timidez do processo revolucionário. E não porque a Alemanha estivesse, desde a queda da monarquia, às portas do bolchevismo. Na primeira semana de janeiro, ocorreu em Berlim o que ficou conhecido como Insurreição de Janeiro ou Levante Espartaquista. Eu só quero dizer a vocês que esse termo, essa expressão levante espartaquista é altamente ideológica e totalmente inadequada, uma vez que a maioria da direção espartaquista, que agora era comunista, já tinha sido fundado o Partido Comunista da Alemanha, a direção comunista se posicionou contra o que considerava um levante prematuro, condenado ao fracasso. Rosa Luxemburgo, que era contra o levante, lembrava a Karl Liebknecht, que era a favor do levante, o programa que ela redigira um tempo antes, chamado O que quer a Liga Espartacus, e que foi adotado como programa do Partido Comunista da Alemanha. Eu cito um trechinho em que ela diz assim, para vocês verem que o programa não tem nada de golpista. A Liga Espartacus não é um partido que queira chegar ao poder passando por cima da massa operária ou servindo-se da massa operária. A Liga Espartacus nunca tomará o poder a não ser pela vontade clara e inequívoca da grande maioria da massa proletária em toda a Alemanha. Ela só tomará o poder se essa massa aprovar conscientemente os projetos, objetivos e métodos de luta da Liga Espartacus. Este era o programa do Partido Comunista da Alemanha. Bom, fecha aspas. A insurreição de janeiro estava destinada a fracassar porque os trabalhadores de Berlim não estavam dispostos a pegarem armas, eles só queriam fazer manifestações. E eles reivindicavam, como eu já disse, a unidade de todas as correntes socialistas, ou seja, se opunham à derrubada do governo social-democrata majoritário.
porque nesse momento era só majoritário, não tinha mais os independentes no governo. E o governo social-democrata aproveitou a falta de coordenação e a perplexidade dos revolucionários para desencadear uma repressão brutal. O social-democrata Gustav Noske, que era o comissário da defesa, ministro da defesa, ele disse, né, nas suas memórias, ele se considerava com orgulho, em alemão, Bluthund, o carniceiro sanguinário. Nas suas memórias ele escreve: é preciso que alguém seja o carniceiro sanguinário, não tenham medo dessa responsabilidade. Então, esse Gustav Noske entrou em Berlim à frente desses corpos francos, dessas forças paramilitares que eu mencionei antes, né? E a violência foi uma coisa impressionante. As lideranças revolucionárias foram assassinadas friamente, os mais conhecidos, nós, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, no dia 15 de janeiro, e Leo Jogiches, o grande amor da vida da Rosa, que nesse momento, então, depois do assassinato dela, era a liderança máxima do Partido Comunista da Alemanha, ele foi assassinado em março. O KPD, o Partido Comunista, foi decapitado de seus líderes mais importantes, o que provocou na esquerda uma cisão e um ódio insuperáveis. E por fim, então, o epílogo, né, dessa, como eu chamei, triste epílogo, né, dessa revolução. A Revolução de 18 e 19 só acaba com o massacre selvagem dos movimentos grevistas e das experiências conselhistas, como, por exemplo, a República Conselhista em Munique, né, pelos corpos francos e pelo exército. Passa a reinar na Alemanha a ordem imposta a ferro e fogo pelo governo da ala majoritária do SPD, em aliança com as forças do antigo regime, ordem legitimada pelas eleições à Assembleia Nacional Constituinte e apoiada pelos conservadores. Aliás, nessas eleições, de 19 de janeiro de 1919, né, as forças conservadoras obtêm uma pequena maioria sobre o bloco de esquerda, os social-democratas majoritários e independentes, porque o Partido Comunista tinha boicotado as eleições contra a vontade, por exemplo, da Rosa Luxemburgo e da direção comunista, né? Então, essa pequena maioria das forças conservadoras obriga o SPD, que era o partido maior, a fazer um governo de coalizão com os partidos burgueses, que ficou conhecido como a Coalizão de Weimar, e certamente o Gilberto vai falar disso. A partir de meados de 1919, a Alemanha submergiu numa onda de direita. Um apanhado sumário dos acontecimentos que vão de 1919 a 1923 mostra uma série de ataques e tentativas de golpe contra a República, tanto por parte da direita, então o golpe, um golpe que ficou famoso